Razão em chamas. Iluminismo e o nascimento do romantismo. Chegamos a um momento explosivo da história da literatura. Aqui, a razão tenta organizar o mundo enquanto a emoção tenta incendiá-lo. De um lado, escritores que acreditavam que o conhecimento, a lógica e a educação poderiam consertar a humanidade. Do outro, autores que diziam: ok, a razão é importante, mas o sofrimento, o desejo, a angústia, a alma. É como colocar um engenheiro iluminista e um poeta romântico gótico sentados na mesma mesa. E o choque foi literariamente maravilhoso. Começamos com Emílio, o da educação, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau cria um menino imaginário para explicar como educar alguém sem que a sociedade o corrompa. A ideia é linda. O detalhe incômodo é que Rousseau abandonou os próprios filhos. Contradições à parte, esse livro é a base da pedagogia moderna. Aqui nasce a ideia de que educar é formar pessoas, não apenas obedientes, mas livres. Seguimos com As Viagens de Gulliver, Jonathan Swift. Parece um livro infantil. Não é. É uma bomba satírica contra a estupidez humana. Swift cria países absurdos para mostrar que o mundo real é ainda mais absurdo. A política vira piada, o poder vira ridículo e a humanidade sai mal na foto. O mais assustador, séculos depois, continua atual. Agora, Cândido, Voltaire. Aqui, o otimismo filosófico leva uma surra. Cândido é jogado em guerras, terremotos, perseguições e desastres de todos os tipos. Enquanto isso, seu mestre insiste: vivemos no melhor dos mundos possíveis. Voltaire ri da filosofia com dentes afiados. No final, a lição é simples: menos discurso, mais consciência. Vamos para Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Um homem sozinho numa ilha recria a civilização inteira. Trabalho, fé, disciplina e controle absoluto do ambiente. Esse livro funda o mito do indivíduo autossuficiente, mas também fala de solidão, medo e delírio. É uma aventura e uma crítica que muita gente ignora. Agora entramos no peso pesado. Fausto, Johann Wolfgang von Goethe. Um homem que sabe demais e sente de menos. Fausto faz um pacto com o diabo para entender tudo e viver tudo. Aqui temos filosofia, amor, tragédia, anjos, demônios, uma pergunta central. Vale a pena saber tudo se isso te custa a alma. É a grande catedral literária entre iluminismo e romantismo. E antes de tudo isso, veio Werther, os sofrimentos do jovem Werther, Goethe. Um jovem sensível, apaixonado, intenso demais para o mundo. Cartas, dor, amor impossível e um final trágico. Esse livro criou o romantismo moderno e causou uma onda real de suicídios na época. Exagerado? Sim. Humano? Demais. Agora voltamos ao iluminismo crítico com Cartas Persas, Montesquieu. Aqui, dois viajantes persas observam a Europa como se fossem estrangeiros completos. E, por isso mesmo, enxergam tudo com clareza brutal. Religião, política, costumes, poder, moral, nada escapa. Montesquieu usa o olhar do outro para mostrar o ridículo do que parece normal. É ironia inteligente, crítica elegante e pensamento afiado. Um clássico absoluto do pensamento moderno. Seguimos com contos. Edgar Allan Poe. Poe inventou o terror psicológico. Inventou o detetive. Inventou a atmosfera gótica. E fez isso em poucas páginas. Cada conto é um mecanismo perfeito. Nenhuma palavra sobra. Cada imagem dói. Se você acha que não gosta de terror, leia O Coração Delator. Depois a gente conversa. E vamos com Frankenstein, Mary Shelley. Uma jovem escreve, em meio a uma tempestade, a história de um homem que cria vida e foge da própria criação. O monstro não nasce mal. Ele se torna. Aqui temos ciência, filosofia, horror e uma pergunta que ainda nos persegue. O que acontece quando brincamos de Deus e abandonamos a responsabilidade? Uma obra brutalmente moderna. Agora atravessamos o Atlântico. Cartas chilenas, Tomás Antônio Gonzaga. Aqui, a sátira iluminista ganha sotaque colonial. Escrito como um conjunto de cartas fictícias, o livro critica o governo de um governador corrupto, usando ironia, exagero e uma inteligência afiada. Gonzaga disfarça a crítica política para escapar da censura, mas não poupa ninguém.
É um texto feroz contra o abuso de poder, a vaidade dos governantes e a distância absurda entre quem manda e quem sofre as consequências. Além disso, é uma obra fundamental para entender o iluminismo, o nascimento de uma consciência crítica na América. Pouca ação, muita lucidez. E exatamente por isso, ainda atual. Mas a literatura ainda não terminou de explodir. No próximo vídeo, as cidades crescem, as máquinas dominam e o ser humano começa a se sentir pequeno. Realismo, crítica social e o mundo como ele realmente é. Se prepara.